vocês estão sentindo frio? Porque os niteroienses sentem frio, né? Diminui um pouquinho. Eu tô com calor, tô gostando. Só o Orlando sente calor, né? O resto tá com frio aí. Como o Orlando comentou, sabe, Orlando, dá para trazer os livros, acho que vamos trazer essa cola aí, ó. Como o Orlando comentou, essa semana nós recebemos a visita do pastor Saito. Ainda ele está em casa, ele foi hoje na ilha. E ele escreveu um livro autobiográfico chamado Glória a Deus. Porque, para quem conhece o pastor Saito, ele é um pastor bem animado. Ele sempre levanta a mão assim para cima e fala Glória a Deus. E ele toca gaita também. Então ele escreveu um livro autobiográfico chamado Glória a Deus. Se alguém tiver interesse, é uma história muito bonita. Está R$40 esse livro. E ele também está doando esse CD. Se alguém tem CD player, é de graça. Esse aqui é de graça. Ele está doando. E o livro é R$40 para quem tiver interesse. Eu recomendo, que a história deles é muito, muito bonita. Tem uma longa história, um testemunho ali, na região de Itaquera, em São Paulo, né? Tá bom? Então, depois pode nos procurar, mim ou Orlando, ok? Então, vamos começar a nossa mensagem de hoje. Deixa eu pegar aqui o... Amém. Vamos orar? Pastor Orlando já orou, mas vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia chuvoso. Obrigada porque também essa chuva vem para refrescar o calor, vem para aguar as plantas. E obrigada porque o Senhor fala conosco em todos os momentos, Senhor, debaixo da chuva, debaixo do sol. E teu Espírito ministra aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu chamei o nome dessa mensagem de Os Últimos Dias. E eu queria começar lendo primeiro um texto. É tudo no capítulo 26 de Mateus. Quem tem uma vista boa aí, Dani, você consegue enxergar ou não? Consigo. Você pode ler para a gente essa parte? Vou tirar esse microfone para apagar. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinando à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Amém. Obrigada, Dani. Eu peguei esse capítulo, eu chamei esse texto, essa mensagem de Os Últimos Dias, por quê? Esse capítulo retrata realmente os últimos dias de Jesus, antes de morrer na cruz. Então ele já estava na reta final do período dele aqui na Terra. E um dos episódios marcantes nos últimos dias que Jesus estava
foi esse encontro com essa mulher. Tem gente que fala que é Maria Bethânia. Essa história, de tão importante que foi, está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está em João. Se você achar nos 4 evangelhos, tem esse episódio. Inclusive, acho que em Lucas e João, coloca o nome de Maria. Fala que foi Maria, a irmã de Lázaro. Aqui já não fala só uma mulher, né? Mas, baseado em Lucas e João, foi Maria que fez essa ação. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pode passar? Se você soubesse que só teria pouco tempo com uma pessoa amada, o que você faria? Não sei se Maria já sabia que Jesus ia morrer, que já estava chegando o tempo final de Jesus, dali a pouco ele ia cumprir com a obra dele, ou se ela sentia, às vezes a gente sente, né? Que está chegando o tempo de alguém, tem gente que, puxa, acho que pode ser que essa pessoa não tenha mais tanto tempo assim, eu preciso estar com ela, eu preciso fazer algo especial. Eu lembro quando minha mãe estava com câncer, né? Minha mãe faleceu em 2011, ela ficou uns 7 meses conosco lá em Curitiba, em tratamento. E nesse período, às vezes, mesmo que ela estava doente, às vezes enjoada, às vezes ela tinha uns desejos. E uma vez ela até falou assim, estou com vontade de comer uma rabanada. Eu falei, nossa, rabanada, né? Comida forte. Mas ela estava com vontade. Eu não era muito especialista em fazer rabanada. Eu falei, a gente tinha um restaurante ali na região que fazia e nós levamos ela. Mas eu lembro que o médico, que é um amigo nosso, um oncologista, ele havia falado pra gente, olha, vocês podem fazer toda a vontade dela. Mesmo que a comida que ela pedir parece ser, deixa ela comer, deixa ela, entende? Então, eu acho que quando a gente ama uma pessoa e a gente percebe, puxa, eu só tenho mais pouco tempo com essa pessoa, o que a gente quer fazer? A gente quer agradar, não é? Sei lá, vou levar ela para ir a algum lugar que ela não conhece, vamos ter um tempo em família. E exatamente Maria, eu acho que ela tinha esse coração. O que ela fez? Pode passar? Ela oferece o seu melhor perfume para Jesus. Era um perfume que, para comprar esse perfume, era salário do ano todo. Sabe o salário do ano todo? Não sei quanto é que está o salário mínimo agora. Quanto é que está o salário mínimo agora? 1.300. 1.300 vezes 12. Maridinho, você que é bom de matemática? Fala aí, Maridinho, está quanto? 12. 15.600? 15.600? Então, imagina um perfume de 15.600. E esse perfume não foi dado assim. Ela pegou lá, porque às vezes quando um produto é caro, a gente fala, vou gastar aos poucos, né? Porque a gente fica com pena, né? Não, sabe o que ela fez? Ela pegou o perfume e derramou de uma só vez sobre a cabeça de Jesus. Não ficou assim, guarda um pouquinho, depois um pouquinho, né, pro cheirinho, é caro, né, tem que cheirar aos poucos. Ela derramou de uma só vez esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Tal era o amor, tal era a paixão que ela tinha por Jesus. Ela tinha muita gratidão também, né, pelo tempo que ela esteve com Jesus. Jesus havia, se não estou errada, tem um texto que fala que era Maria, irmã de Lázaro. Ela com certeza tinha gratidão porque Jesus havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. Então, e o que acontece quando a gente tem esse coração grato? A gente tem aquele amor. Por exemplo, por que a gente essa semana a gente recebeu o pastor Sainz e a tia Rosa com muita alegria? Por quê? Eles foram os pastores que estavam lá quando nós éramos seminaristas. Eles nos acolheram, eles nos ensinaram. A tia Rosa, eu aprendi um monte de coisa na cozinha, fui com ela.
graças a Deus ela cozinhava muito bem, me ajudou muito no início de casada, né? Não sabia muita coisa. E a gente tem tanta gratidão que a gente quer agradar também, né? E era exatamente esse coração que a Maria tinha, de agradar a Jesus, de dar o melhor para Jesus. Não era sobra, era o melhor. Só que, você acha que todo mundo ficou feliz com a oferta da Maria? Você acha que todo mundo estava feliz? Será que todo mundo, oh Maria, nossa, que gesto da Maria, né? Dando um perfume caríssimo. Eu descobri que ela não era rica. Não sei se ela era de classe média, talvez não era tão pobre, mas também não era. Não fala que ela era uma pessoa muito rica. Foi sacrificada para ela juntar esse valor. Mas sabe o que acontece? Teve muita gente que não gostou. A Bíblia fala, alguns dos discípulos ficaram incomodados. Nossa, motainai, né? Japonês fala assim. Motainai, que desperdício. Por que foi tudo gasto numa só vez com Jesus? Sabe o que isso me fala, gente? Tem outro texto que fala que foi, pessoalmente, como chama o traidor agora? Judas. Tem outro texto que fala que Judas, pessoalmente, ficou incomodado. E vocês sabem que Judas, o discípulo, ele vendeu Jesus pelas 30 moedas de prata, né? Então ele era um pouquinho ganancioso. E quando ele viu isso, ele falou que motainai. Gente, essa pergunta, queria fazer uma pergunta para vocês. Às vezes nós não somos capazes de nos dar para Jesus, como algumas pessoas. Existem pessoas que se dão para o Senhor. Existem pessoas que ofertam para o Senhor com alegria, com amor, que dão seu tempo, sua energia, que fazem muitas coisas com amor e carinho, e fazem com amor espontaneamente, com carinho, mas às vezes isso incomoda a gente. Sabe por que incomoda a gente? Porque muitas vezes revela a nossa frieza, a nossa humildade. Queria fazer uma pergunta para você. Como está o seu amor por Jesus? Será que ele está frio? Será que ele está morno? Será que ele está quente, está ardendo como Maria? Sabe quando você está muito apaixonada, né? Você quer dar o mundo, você quer dar tudo. Era esse coração que havia em Maria. Eu lembro, gente, uma fase da minha vida, mesmo sendo pastora, uma vida, às vezes você está vivendo uma vida cristã morna. Uma vida, assim, você está indo na igreja, você vindo, mas assim, não dá, sabe? E às vezes, quando você vê o outro querendo se consagrar, querendo se dar, você fica incomodado. Ai, não precisa de tudo isso não, gente. Vamos levar uma vida cristã light, né? Sem sacrifício. Aquilo nos incomoda. Sabe, gente, se a consagração de uma pessoa te incomoda, pede para Deus sondar o seu coração. Será que o problema está na outra pessoa ou será que o problema está em mim? Será que a outra pessoa está exagerando ou é porque eu que estou fria, eu que estou morna espiritualmente? Que a consagração, que o sacrifício de outras pessoas não nos levem a fazer igual os discípulos. Não precisa isso, não. Tá bom, mais ou menos, tá? Precisa, né, caprichar muito, não. O Senhor, né, Deus não olha, né, nada. Não. Nessas horas, vamos sondar o nosso coração. Senhor, puxa Deus, eu lembro que quando, numa certa ocasião, eu vi um jovem, até era genro do pastor Sai, apaixonado pela obra de Deus, consagrado, tinha ido para a Amazônia, dedicou vários anos, e eu olhei para ele e eu falei, fiquei morrendo de inveja dele. Falei, nossa, eu era assim quando era jovem, apaixonada. E aí eu mesmo me percebi, mesmo sendo pastor, eu falei,
Nossa, como eu estou morna. Gente, estado de mornidão é o estado mais difícil de você perceber, sabia? Porque o frio, tá frio, né? Mas o morno é assim, é um estado de comodismo. Tô bem, mas não quero buscar muito a Deus. Tô bem, mas, né? Sentado no banco, aqui tá tudo bem comigo. É o estado mais difícil da gente descobrir. E só quando você chega perto de alguém muito quente, você percebe, gente, nossa, eu preciso voltar. Olha aquela paixão daquele rapaz, não. Eu era assim. Senhor, eu preciso voltar. Por favor, Senhor, me ajuda. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter essa paixão, né, pelo Senhor, pela sua causa. Então, vamos continuar? Eu quero continuar. É tudo no capítulo 26, tá? Quem que enxerga bem aí? Elza, você enxerga bem, Elza? Você consegue ler esse texto aí? Você pode ler pra gente? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Eu queria falar de outra pessoa nos últimos dias, tá? Jesus já estava, talvez foi quarta, quinta-feira, vamos supor, antes da Semana Santa. Jesus já estava para ser entregue, mas ele queria ter um tempo com os seus discípulos. E aí, pode passar. E aí que ele fala dos discípulos, vão na cidade e procurem um certo homem e digam para ele: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Gente, tem um homem que também teve um momento surreal. Sabe por que ele teve um momento surreal? Porque Jesus escolheu a casa dele para celebrar a Páscoa com os seus discípulos, para fazer a última ceia dele com os discípulos. Parece que Jesus já havia avisado esse homem, pelo que está escrito aqui, né? Procure um certo homem e diga: meu tempo está próximo. Quer dizer que Jesus já havia conversado com ele antes, só não era o tempo, mas chegou a hora que eu vou fazer a ceia na sua casa. Gente, já pensou que honra esse homem receber os discípulos de Jesus na sua casa? Eu lembro quando nós estávamos orando em relação à escola, a liderança ficou um tempo orando para ver se era da vontade de Deus que nós viéssemos para cá, para a escola Genebra. E ficou cada um de orar e buscar uma palavra de Deus. E eu lembro que eu recebi essa palavra. E vendo o diretor Vinícius tão gentil, tão generoso, eu falei: gente, o Vinícius é esse homem que Deus preparou para oferecer esse espaço para a nossa igreja. Gentilmente ele ofereceu espaço. Não sei se vocês sabem, no primeiro ano que nós nos reunimos aqui, ano retrasado, no primeiro semestre a nossa igreja não pagou nada. Já pensou alguém fazer isso? Ficamos um semestre sem pagar aluguel. Ele fez a gentileza. Ele tinha falado primeiro: fica um mês aí, testa de graça. Mas depois ele falou: não, vai ficando, pastor, vai ficando. Gente, com certeza foi uma pessoa preparada por Deus para reservar esse lugar maravilhoso para nós, né? Essa semana trouxemos o pastor Saio e a tia Rosa para conhecer a escola. Eles ficaram admirados, né, do local. Então existe isso, sabe? Pessoas que têm o coração aberto. Senhor, vem aqui na minha casa. Eu abro as portas. Pode entrar. Por favor, vai ser uma honra te receber.
Vai ser uma alegria te receber, sabe? Deus nos dá essas oportunidades. E o que eu estou fazendo com essas oportunidades? Pode passar. Diz Apocalipse 3:20 que Jesus bate a porta da nossa casa. Jesus é muito educado, ele nunca rouba a nossa casa, né? O ladrão vem para roubar, mas está destruído. Jesus é muito educado, ele bate. Ele fala, eu quero entrar na sua casa. E a nossa casa é o nosso coração, mas também pode ser a nossa casa, o nosso lar. Mas pode também ser alguma oportunidade que Ele quer nos dar de servi-lo. Então, quando o pastor Saito e a tia Rosa falaram assim, nós vamos para ilha, aí a gente falou, puxa, por favor, venha em casa também. Vai ser uma honra, vai ser uma alegria. E eu queria fazer essa pergunta para você. Estou aproveitando as oportunidades que o Senhor tem me dado? Oportunidades de salvação. Cristo está batendo a porta. Eu quero entrar na sua vida. Eu não quero ser visitante. Eu quero entrar na sua casa. Abra a porta do seu coração. Né? A Bíblia fala, hoje é o dia da salvação. Não é amanhã. Não se fica esperando até amanhã. Hoje é o dia da salvação. Quanto antes, melhor. Hoje é o dia que Jesus quer entrar no seu coração. Estou aproveitando a oportunidade de aprender e crescer. Hoje nós temos feito os cursos, CDV, nós temos feito os discipulados, temos estudado, né? Estamos preparando o pessoal para o batismo. Estou aproveitando essas oportunidades para poder me batizar, para poder aprender e crescer. Ou eu estou querendo só adiar. Oportunidade de servir. Como eu falei, gente, Deus não precisa da gente. Deus precisa da gente? Vocês acham que Deus precisa da gente? Ele, quando foi criar o universo, ele precisou da gente? Quem que criou a gente? Quem que criou o ser humano? Foi Deus. Ele não precisa da gente. Mas Ele é muito gentil. Ele nos dá a oportunidade de servi-lo. Não é porque, eu preciso pedir um favor para o pastor Orlando, senão eu não vou conseguir fazer minha obra. Não, ele não precisa da gente. Mas Ele nos concede a alegria e o privilégio de poder participar da obra dEle. É um privilégio, gente, é uma honra, não é um peso, é uma alegria. É um privilégio de servir ao Rei dos Reis. Amém? E quarto, a oportunidade de arrepender dos meus caminhos e ser corrigido por Ele. Gente, às vezes nós estamos andando por caminhos errados, caminhos que não agradam ao Senhor. E geralmente Deus é tão gentil que Ele nos adverte. Primeiro Ele nos adverte, Silvia, não é por aí, esse caminho vai dar ruim. Não é por aí, cuidado. E às vezes a gente não ouve. E aí Ele, mais uma vez, às vezes Ele dá um sinal, só que a gente não ouve. E quando Ele percebe que a gente não quer saber mesmo, então Ele fala, então vai, segue o seu próprio caminho. Só que você assume as suas responsabilidades. Porque Deus, Ele é assim, Ele dá livre-arbítrio para cada um de nós fazermos as nossas escolhas. Só que nós assumimos a responsabilidade das nossas escolhas. Consequências, né? As consequências das nossas escolhas. Então, às vezes, Deus está te dando um toque. Deus está nos dando um toque. É o momento de você corrigir esse caminho. É o momento de você acertar isso aqui. Que vai dar ruim lá, hein? Será que nós estamos aceitando de bom grado quando Ele quer nos corrigir? Quando Ele quer nos disciplinar? Ou a gente fecha o coração, não vou ouvir, não, eu vou seguir a minha própria cabeça. Tá bom? Terceiro, agora vamos falar sobre o próprio Jesus. Marcelo, você consegue enxergar aí, Marcelo, longeão assim? Consigo. Você pode ler pra gente? Claro. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados.
Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Amém. Então agora eu queria falar sobre Jesus. Eu falei sobre a Maria, falei sobre esse homem que recebeu a Jesus e os discípulos, e agora a terceira pessoa era o próprio Jesus. Jesus sabia que ele ia morrer. Com quem que ele optou ficar? Porque tinha uma multidão, né, que seguia ele, não é verdade? Com quem que ele optou? Com os discípulos. Sabe? Porque Jesus sabia que, apesar da multidão, não era todo mundo não que seguia ele. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E nos últimos dias dele, ele também quis ficar com os discípulos. Ele falou, eu preciso ter um tempo de intimidade. Eu quero celebrar a ceia com os meus discípulos. E essa ceia que ele tomou, que era o vinho e o pão, né? Ele também deixou como exemplo para nós, como igreja. Por isso que nós fazemos a ceia uma vez por mês. Pode passar? Então, nos seus últimos momentos na terra, Jesus optou por passar o seu tempo fazendo a ceia com os seus discípulos, simbolizando a sua aliança com eles. Gente, é muito legal quando temos festa, quando reunimos bastante gente. Jesus tinha isso. Aí era uma muvuca, né? Seguindo atrás dele. Ainda mais ele que fazia muitos milagres. Mas não eram todos que o seguiam. E você sabia que a maior parte do tempo de Jesus ele investiu com os discípulos? Quem está assistindo The Chosen, né? O pessoal já assistiu aí, Cris, você já assistiu esse? Eu sei que a família Cano assistiu agora a nova temporada chamada The Chosen, que é sobre os discípulos. E você vai ver que o maior investimento de Jesus foi com os discípulos. A multidão é muito vulnerável, gente. Porque uma semana antes de Jesus ser crucificado, a multidão falou, Rosana, bendito que veio em nome do Senhor. Jesus passou na estrada de Jerusalém, um monte de gente adorando a ele. Uma semana depois, sabe o que a multidão fez? Crucifica-o, crucifica-o. O que vocês querem soltar? Jesus e Barrabás. Solta Barrabás. Uma semana depois. A gente não pode ir pela multidão. A multidão muda muito de opinião. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, viu? Não estou falando que Deus não usa, né? Não sou a favor de nenhuma ditadura, tá, gente? Mas muitas vezes nós não podemos ser guiados pela multidão. E Jesus sabia disso. Por isso que o maior projeto de Jesus foi gastar tempo com os discípulos dele. Ele falou, eu preciso investir em pessoas que vão levar a minha palavra por todo mundo. E ele investiu em 12. Um deles caiu fora, né? Mas por causa desse investimento, até hoje, passar 2024 anos, nós temos a Igreja de Cristo. Foi investindo em discípulos. Foi passando tempo com eles, comendo com eles, ensinando em particular. Então, essa deve ser também a meta da igreja. Não só atrair multidão, vamos fazer uma festa. É legal também. Às vezes nós precisamos dessa, né, no Natal, no Dia das Crianças, ter um momento convidando vários amigos de fora, não sei porquê, mas nós precisamos também desse tempo com a liderança, formar novos líderes aqui em Niterói. Acho que esse é um dos nossos objetivos, sabe? Como pastores, levantar uma nova liderança para assumir. Por quê? Orlando e eu, um dia vamos embora. Nós vamos sair de Niterói. O povo daqui é maravilhoso, viu? Todo mundo que passa aqui, pastor Saita e Tia Rosa, elogiaram. Nossa, a pessoa aqui é legal, é acolhedora. Sim, todos os meus amigos que passam aqui falam, nossa, a pessoa de Niterói é legal, né? Eu falei, eles são muito calorosos, graças a Deus. Mas a gente sabe que nós somos passageiros aqui. E Deus precisa levantar outros líderes aqui.
E mesmo, gente, eu queria que vocês pensassem, o pessoal mais jovem aí, Marcelo, eu queria que você pensasse. A tia Mayumi, o tio Kazu, o seu pai, a sua mãe, graças a Deus eles estão bem, né? Mas vai chegar um tempo que precisa ver gente para levantar. Vocês estão dispostos a se levantar para, né, assumir as responsabilidades de levantar essa igreja? Ou vocês, deixa o tio, deixa a tia, deixa o meu pai, minha mãe, tá bom, né? Não, precisamos de jovens. Né? O tempo vai, eles vão continuar servindo a Deus, mas já em outras funções. Tem coisas que vai ficar pesado para eles. O tempo é agora de se preparar. Amém? Gente, vamos concluir a mensagem. Então eu queria perguntar para vocês, estamos vivendo os finais dos tempos. Como tenho me portado nesses dias? Com frieza e mornidão espiritual? Ou buscando um avivamento na minha vida? Vocês estão vendo que os dias estão ficando cada vez mal, né? São dias difíceis e vai piorar. A Bíblia fala isso, vai piorar. Nos últimos tempos os homens serão maus, egoístas. Está escrito isso em Timóteo, capítulo 2. Os homens vão desonrar os seus pais, a gente já vê isso acontecendo. Mas o que você vai fazer nesses dias? Vai esfriar com todo mundo? O amor se esfriará de muitos. Ou você vai buscar o avivamento do Espírito Santo? Ou você vai falar, Senhor, o Espírito Santo me enche, porque eu preciso do teu poder para viver esses dias. Segundo, estou aproveitando as oportunidades que Ele tem me dado de salvação. Como eu falei, Jesus bate a porta hoje. Hoje é o dia de salvação. Não precisa adiar. Não precisa adiar. De crescer e de servi-lo. Será que você está adiando a oportunidade de crescer, de aprender, de servir ao Senhor? Quando eu ficar velhinho eu sirvo mais a Deus. Agora eu quero viver para mim mesmo. Não, hoje é dia de servir ao Senhor. Hoje é dia de crescer. E terceiro, estou aproveitando esse tempo para estar com as pessoas que o Senhor me confiou. Queria que você pensasse o seguinte: Deus colocou pessoas na sua vida. Não sei quem que Ele colocou na sua vida. Não sei se são seus filhos, não sei se são seus amigos. Ele colocou alguém. Não sei se são seus vizinhos. Não sei se são seus alunos, você que é professor. Não sei se são seus empregados, você que é empresário. Não sei. Mas eu tenho certeza que Deus colocou pessoas perto de você. Pessoas para você influenciar. Pessoas para você investir. Né? Mesmo a Saco-san, eu queria encorajar vocês. Deus quer usar vocês também. Né? Pode ser alguma vizinha, alguma amiga conhecida. Né? Pense, eu vou investir nessa pessoa. Eu vou dar atenção para essa pessoa. Tem uma multidão, é verdade, mas tem algumas pessoas especiais que Ele colocou na sua vida. Eu queria que você pensasse com carinho, quem que eu tenho que investir? Com quem que eu tenho que dar meu tempo? Será que é com a minha família? Eu queria que a gente pudesse fechar os olhos e orar. Ok? Como está a sua vida cristã? Está frio? Está morno? Eu estou incomodado com a consagração de alguns? Eu estou incomodado com a paixão de alguns pelo Senhor? Eu estou aproveitando a oportunidade que o Senhor tem me dado hoje. Hoje Ele bate a porta do seu coração. Eu estou acomodado. Estou deixando tudo por conta dos outros. E eu também estou querendo crescer, também estou querendo servir. Última pergunta: em quem eu preciso investir meu tempo? Amém? Vou pedir uma oração para Lissa.
E se você pode fazer uma oração agora para encerrar essa mensagem, por favor? Senhor amado, nós te louvamos, Pai, por essa palavra, por essa mensagem, Pai, edificadora, transformadora e libertadora. Continua fazendo, Senhor, aquilo que me traz, nosso coração continue transbordando. O Espírito Santo continue a trabalhar no nosso coração e conclua aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Seja conosco, Senhor, mais uma semana. Que o Teu Espírito Santo queime através da mensagem da Sua filha. Possamos viver a Tua vontade. Possamos viver novos momentos, novos ciclos. Renove em nós, Senhor, esse fogo ardente do Teu Espírito Santo em cada um de nós, do menor ao maior, todos os dias da nossa semana nós pedimos. Desde já agradecemos por aqueles também, Pai, que não estão aqui, não puderam estar aqui conosco. O Senhor esteja visitando cada um. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Essa foi a pastora, né?